A infração de trânsito é um assunto importante e merece destaque especial nessa nossa série sobre o Código de Trânsito Brasileiro. No programa de hoje, vamos falar das infrações referentes à habilitação, condições físicas e psicológicas do condutor e a documentação do veículo. Além disso, vamos ver quais os recursos para que se possa contestar uma infração ou uma punição. Em primeiro lugar, vamos definir o que caracteriza uma infração segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Infração de trânsito é a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar estabelecida por um dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito ou das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Uma vez cometida a infração, o infrator fica sujeito a penalidades e medidas administrativas e ainda, conforme o caso, a punições previstas para os crimes de trânsito. As infrações e suas respectivas penalidades e medidas administrativas são aplicadas pela autoridade de trânsito, que é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ela expressamente credenciada, ou seja, o agente da autoridade de trânsito. O nível de gravidade da infração cometida pode ser gravíssimo, grave, médio e leve. Consequentemente, as penalidades e medidas administrativas também variam de acordo com o grau de cada uma delas. E nos casos em que a infração é considerada crime de trânsito, ela pode até mesmo gerar o cumprimento de pena de detenção e o pagamento de multa reparatória. Boa viagem. Muito obrigado. É importante que o motorista tenha consciência de que o desrespeito à legislação expõe o próprio motorista e os demais usuários da via a riscos desnecessários. No caso dos profissionais do setor de transporte, como taxistas, caminhoneiros, carreteiros e motoristas de ônibus que transportam pessoas e cargas, a responsabilidade é ainda maior. É importante que todos os motoristas conheçam o Código de Trânsito e as regras para evitar infrações. Porém, como já dissemos, as infrações, as penalidades e as medidas administrativas podem ser questionadas pelo infrator. Se não concordar com a penalidade ou medida administrativa imposta, ou ainda com a própria infração, o infrator pode entrar com um recurso junto à autoridade de trânsito que impôs a punição. Posteriormente, esse recurso será encaminhado às juntas administrativas de recursos de infrações, as JARI. A elas compete julgar os recursos interpostos pelos infratores. Vimos então que o tipo de infração varia de acordo com sua gravidade. Vamos ver agora o que o Código de Trânsito Brasileiro considera como infração e suas respectivas penalidades e medidas administrativas no que diz respeito à habilitação, às condições físicas e psicológicas do condutor. Vamos começar conhecendo as infrações gravíssimas. É considerada infração gravíssima, punida com multa e apreensão do veículo, conduzir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir. Dirigir com carteira de habilitação ou permissão para dirigir cassada ou com suspensão do direito de dirigir. É infração gravíssima punida com multa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, dirigir com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. O veículo fica retido até que apareça um condutor habilitado para levá-lo. É infração gravíssima, punida com multa e retenção do veículo, dirigir sem usar lentes corretivas de visão, aparelho auxiliar de audição, prótese física ou sem que o veículo tenha sofrido as alterações impostas na concessão ou renovação da licença para conduzir.
Nesse caso, o veículo fica retido até que o infrator resolva a irregularidade ou apresente outro condutor habilitado para dirigir. Se o proprietário entregar a direção a alguém sem habilitação ou habilitado, mas com os documentos vencidos, cassados ou fora das restrições impostas para dirigir, estará cometendo uma infração gravíssima e será punido com multa e recolhimento do seu documento de habilitação. Também é infração gravíssima e punida com multa, retenção do veículo e recolhimento da carteira de habilitação, entregar a direção do veículo a alguém que não apresente condições físicas ou psíquicas para dirigi-lo em segurança. Nesse caso também, o veículo fica retido no local até que se apresente um condutor habilitado. É infração gravíssima, punida com multa, apreensão do veículo e recolhimento do documento de habilitação, circular com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da necessária para o veículo que estiver conduzindo. No que se refere às condições físicas e psicológicas do condutor, o código também é muito claro. Quando o sangue do condutor contém uma quantidade de álcool superior a 6 decigramas por litro, a infração é considerada gravíssima, punida com multa, suspensão do direito de dirigir, recolhimento da habilitação e retenção do veículo até que se apresente um condutor habilitado. Para se ter uma ideia dessa quantidade, tomar 2 copos de cerveja equivalem a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Uma dose e meia de bebida destilada a 7 decigramas. Lembre-se de que os agentes da autoridade de trânsito, além de poderem pedir exames clínicos mais precisos, usam equipamentos como o bafômetro, que determinam a quantidade de álcool do condutor. Por fim, vamos falar sobre as infrações referentes à documentação regulamentar do veículo. Antes de tudo, todos os documentos do veículo devem estar corretamente preenchidos dentro do prazo de validade e adequados ao tipo de transporte realizado, de passageiro, de carga. É considerada infração gravíssima, punida com multa, apreensão e remoção, retirar do local um veículo legalmente retido para regularização sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Também são consideradas infrações gravíssimas punidas com multa, apreensão e remoção do veículo, falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo, recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou aos seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento, de veículo e outros exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade. É infração grave punida com multa quando o condutor apresenta declaração de domicílio falsa para fins de registro, licenciamento ou habilitação. É caracterizada infração grave punida com multa e retenção do veículo para regularização quando o condutor não efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito e nas situações em que for obrigatória a expedição de um novo certificado de registro de veículos. É considerada infração grave punida com multa, recolhimento do registro do veículo e do certificado de licenciamento anual quando o condutor não promover a baixa de veículo de sua propriedade que se encontre em estado irrecuperável ou definitivamente desmontado. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação é infração leve punida com multa. O condutor comete infração leve e é punido com multa e retenção do veículo quando dirige sem estar com os documentos de porte obrigatório. O veículo fica retido até a apresentação dos documentos. Como podemos ver nas infrações referentes à habilitação,
as condições físicas e psicológicas do condutor e também a documentação do veículo, o Código de Trânsito Brasileiro é bastante claro e rigoroso. Você precisa estar sempre atento para cumprir todas as normas. Principalmente para um profissional do setor de transporte, essa é uma atitude imprescindível para dirigir com mais segurança, evitando acidentes. Além disso, conhecer bem o código também valoriza você como um profissional responsável e preocupado com os assuntos ligados ao seu trabalho. A aplicação correta das penalidades é uma forma de conscientizar os motoristas a respeitar as leis de trânsito. Ser cuidadoso e dirigir com atenção é obrigação de todo motorista. Para circular com segurança, é fundamental dirigir concentrado, não apenas no veículo, mas também no que acontece em volta. Placas de sinalização, pedestres e outros veículos. Algumas precauções antes de circular são importantes para que o condutor trafegue com tranquilidade. Vamos conhecê-las? O veículo deve estar em boas condições de funcionamento, abastecido, com os equipamentos de uso obrigatório em bom estado de funcionamento. O condutor precisa estar de posse de todos os documentos obrigatórios para a circulação: carteira de habilitação, os documentos do veículo, da carga e do tipo de serviço realizado, quando for o caso. Tão importante quanto adotar esses procedimentos no dia a dia é dirigir corretamente e defensivamente, sem cometer infrações de trânsito. Vamos então conhecer as infrações relacionadas às normas gerais de conduta e circulação e as penalidades e medidas administrativas referentes a cada caso. Vamos começar conhecendo as infrações gravíssimas. O condutor comete infração gravíssima punida com multa ao transitar pela contramão em vias sinalizadas de sentido único. Circular sem respeitar a prioridade de passagem dos veículos, precedidos de batedores, de socorro de incêndio, de salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e de ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados com alarme sonoro e luz intermitente. É também infração gravíssima punida com multa avançar sinal vermelho ou placa de parada obrigatória. Deixar de parar o veículo antes de cruzar a linha férrea. Não parar quando o trânsito é interceptado por agrupamento de pessoas, em procissões, passeatas ou desfiles. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre ou veículo não motorizado que esteja na faixa destinada a ele ou não tenha terminado de atravessar a pista, mesmo que o sinal já esteja verde. Ou ainda, a portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Também é infração gravíssima, punida com multa, transitar em passeios, ilhas, divisores de pista de rolamento, calçadas, marcas de canalização, ciclovias, canteiros centrais, gramados e também em jardins públicos, ciclofaixas, refúgios, passarelas e acostamentos. É infração gravíssima, punida com multa, suspensão do direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via pública ou os outros veículos. Transpor sem autorização bloqueio viário policial é infração gravíssima, punida com multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. É infração gravíssima, punida com multa, suspensão do direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação, apreensão e remoção do veículo, disputar corridas nas vias públicas por espírito de competição.
assim como fazer manobras perigosas como arrancadas bruscas, derrapagens ou freadas com deslizamento ou arrastamento de pneus. O condutor também comete infração gravíssima, punida com multa e retenção do veículo para regularização ao dirigir inadequadamente, causando danos às vias, derramando, lançando ou arrastando sobre ela carga que esteja transportando, combustível, lubrificante ou qualquer objeto que possa ocasionar um acidente. Vamos conhecer agora as infrações graves. O condutor de veículos comete infração grave e é punido com multa ao desobedecer às ordens dos agentes das autoridades de trânsito competentes. Transitar na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para outro tipo de veículo, trafegar pela contramão em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas durante o tempo necessário. Circular em locais e horários proibidos, no caso de ônibus e caminhões. Seguir veículo em serviço de urgência com por alarme sonoro e iluminação intermitente. Também é infração grave, punida com multa, dirigir sem manter distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os outros, e do bordo da pista, levando-se em consideração a velocidade, as condições do tempo, do local e do veículo. Assim como circular em marcha ré, salvo em distância necessária para pequenas manobras. Deixar de sinalizar antecipadamente com seta de direção ou gesto regulamentar de braço as manobras de parada e mudança de direção ou de faixas. Transpor sem autorização, bloqueio viário, com ou sem sinalização. Deixar de entrar com o veículo na área de pesagem ou escapar para não pagar pedágio. É também infração grave, punida com multa, não parar quando o tráfego é interceptado por agrupamentos de veículos como cortejos e formações militares, ou ainda quando deixar de dar a preferência nas seguintes situações: a pedestre ou veículo não motorizado que esteja atravessando a pista de rolamento, mesmo que não haja sinalização destinada a ele. A pedestre ou veículo não motorizado que atravesse a via transversal para onde o veículo se dirige. Em cruzamentos não sinalizados, a veículo que circule por rodovia ou rotatória ou que venha da direita. Ou em cruzamentos sinalizados com a placa Dê a preferência. Agora falaremos das infrações médias. O condutor de veículos comete infração média punida com multa ao arremessar do veículo em movimento, água ou detritos, atirar ou abandonar nas vias objetos ou substâncias que possam colocar em risco os demais usuários, rebocar outro veículo com um cabo flexível ou corda, a menos que seja uma emergência. Também são infrações médias punidas com multa dirigir com o braço do lado de fora do veículo ou com apenas uma das mãos. A menos que seja para fazer sinais regulamentares com o braço, mudar de marcha ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Transportar pessoas, animais ou volumes à esquerda ou entre os braços ou pernas do condutor. Dirigir com alguma incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. Dirigir usando calçados que não se firmem nos pés ou que prejudiquem a utilização dos pedais. Trafegar com fones nos ouvidos conectados a aparelhos de som ou falando ao telefone celular. Também é infração média punida com multa dirigir fora da faixa destinada ao veículo pela sinalização, exceto em emergências ou fora da faixa da direita, no caso de veículos lentos e de maior porte. Trafegar em locais e horários proibidos para todos os veículos. Circular ao lado de outro veículo, interrompendo ou atrapalhando o fluxo normal do tráfego. Não dar passagem pela esquerda quando solicitado
ou não dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos quando entra ou sai de fila de veículos estacionados, não se deslocar com antecedência para a esquerda ou direita dentro da mão de direção quando for manobrar, também é infração média punida com multa. Assim como entrar ou sair de áreas que fazem limite com a via, sem estar bem posicionado para isso e sem tomar precauções. O condutor comete uma infração média punida com multa e retenção do veículo ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em uma descida, ou seja, andar na banguela. Falaremos agora sobre as infrações leves. O condutor comete infração leve punida com multa ao dirigir com desatenção e displicência ou sem tomar os devidos cuidados com a sua segurança, a dos passageiros e a dos demais usuários da via. Transitar na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para outro tipo de veículo. Exceto se for para acessar imóveis ou lotes ao lado das vias ou fazer conversões à direita. No programa de hoje, vimos juntos as penalidades e medidas administrativas às quais o condutor está sujeito quando comete infração relativa à conduta e circulação geral de veículo.